Olá, hoje nós vamos estudar os recursos cíveis e os chamados sucedâneos recursais, que são formas de impugnar as decisões judiciais no âmbito do processo civil. Vamos a elas. Bem, primeiro, antes de mais nada, é fundamental fazermos uma distinção das espécies de decisões judiciais. Que decisões judiciais podem ser objeto de impugnação? Primeiro, decisões proferidas pelo juiz singular, que no caso vai ser as sentenças e as decisões interlocutórias. Sentenças são decisões que encerram uma etapa cognitiva do processo de conhecimento, encerram aquela etapa cognitiva. E decisões interlocutórias são aquelas em que há julgamento de incidentes processuais ou de pedidos de tutela de urgência, por exemplo, ou mesmo de pedidos de mérito parcial, julgamento de mérito parcial, antecipação de mérito, ou mesmo quando envolver, no caso, questões incontrovérsias, pedidos incontrovérsios e que são objetos de decisões interlocutórias. Então, essas são as decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição. Pode também haver decisões proferidas em juízo colegiado ou no segundo grau de jurisdição. Nós vamos ter o acórdão como a decisão proferida nos colegiados, pelos colegiados, enquanto que decisões monocráticas são as decisões firmadas pelos relatores, de forma isolada. Então, quando é apenas um desembargador, um ministro que venha a decidir, nós temos diante de uma decisão monocrática no segundo grau de jurisdição. Todas essas quatro formas de decisões judiciais podem ser objeto de impugnação via ações ou até recursos específicos, como nós vamos ver nos próximos slides. Vamos lá. Primeiro, com relação à sentença. Como eu falei, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz vai pôr fim a essa fase cognitiva da demanda. Conforme você pode perceber, das leituras do artigo 485, que traz ali as hipóteses de extinção da demanda sem a resolução de mérito, e, no caso, a hipótese do artigo 487, que vai trazer a resolução de mérito por meio da sentença. Então, a sentença é esse pronunciamento que extingue essa fase cognitiva da demanda, bem como também da extinção à execução. E aí vem, sentença põe fim ao processo? O antigo conceito de sentença era isso, sentença é o ato judicial pelo qual encerra o processo, põe fim ao processo. Aí, o que nós vamos responder nesse sentido? Regra geral, não vai extinguir o processo, apenas uma etapa processual, porque aí nós vamos começar a fase de cumprimento de sentença, por exemplo, ou então a fase recursal. Então não há uma extinção propriamente dita dessa etapa cognitiva. Bem, vamos adiante aqui. Decisão interlocutória. O que é essa decisão interlocutória? Bem, é um pronunciamento judicial também, no primeiro grau de jurisdição, que não se enquadra como sentença. Ou seja, é uma decisão interlocutória na qual o juiz vai resolver uma questão incidental ou mesmo principal, mas sem encerrar a etapa cognitiva da demanda. Então, aqui não há um encerramento da etapa cognitiva da demanda. Então, decisão interlocutória, podemos ver ali que não só vai apreciar questão incidental, pois também pode apreciar pedido principal, hipótese do artigo 356 do CPC, onde vai haver ali, com relação a pedidos incontroversos, na verdade, uma própria decisão de mérito, antecipando aquela questão que é pedido principal, de forma definitiva e que vai ser atacada via decisão interlocutória. Bem, o acórdão. O que é o acórdão? É o pronunciamento judicial
com conteúdo decisório, só que dessa vez proferido num órgão colegiado, seja ele um tribunal de justiça ou uma turma recursal, referente aos juizados especiais, no caso estaduais ou federais, que têm um caso, a sua instância recursal através das turmas recursais. Decisão monocrática, como falado, é um pronunciamento judicial proferido por apenas um dos membros do órgão colegiado, nos casos em que a lei admite ou o regimento interno do tribunal o admite, geralmente realizado pelo relator do processo, mas nada impede que seja, por exemplo, pelo presidente do tribunal. Então, mas em princípio, o próprio regulamento, o próprio regimento interno de cada tribunal vai dizer quem vai exercer essas decisões monocráticas. E o artigo 932 do CPC, se quiserem, vão ver lá decisões monocráticas também exercidas pelo relator nos recursos, ou nas ações de sua competência originária, ou mesmo em demandas de remessas necessárias. Vamos lá. Formas, o que são esses sucedâneos recursais? Ou seja, essas formas não recursais de impugnação às decisões judiciais. Primeiro aspecto, entenda que sucedâneo recursal é toda forma de impugnação a uma decisão judicial que não é recurso. Qualquer outra forma que visa impugnar também uma decisão judicial e que não é recurso, vai ser chamado de sucedâneo recursal. Bem, doutrinariamente se divide esses sucedâneos recursais em internos e externos. Sucedâneos recursais internos são aqueles que acontecem dentro do mesmo processo. Ou seja, então, nesse caso, não vai haver a abertura de uma nova demanda judicial. Ocorre dentro do mesmo processo. Que exemplo nós vamos ter aqui de sucedâneos recursais internos? Pedido de reconsideração, quando a parte por petição avulsa, dentro dos próprios autos, pede para que o julgador reconsidere aqueles termos da decisão anteriormente proferida. Reexame necessário nas causas em que a fazenda pública ela é sucumbente e que determina o CPC a remessa necessária à segunda instância. E impugnação ao cumprimento da sentença. Então, são exemplos de sucedâneos recursais que visam também impugnar uma decisão judicial e que ocorre dentro do mesmo processo. Além disso, nós temos os chamados sucedâneos recursais externos, ou seja, são as famosas ações autônomas de impugnação. Então, eles visam, portanto, impugnar decisões judiciais, só que não tem a natureza de recursos. Quais seriam eles? E nelas ingressam a ação rescisória, a ação de querela nullitatis insanabilis, a reclamação constitucional, mandado de segurança, habeas corpus, embargos de terceiro, embargos do executado e dentre outras também possibilidades, aqui estão só exemplos no caso, em que vai haver a abertura de uma nova demanda. A ação rescisória, quando tiver um vício de rescindibilidade, e que ocorre até 2 anos após o trânsito em julgado da decisão viciada, vamos dizer, a ação de querela nullitatis insanabilis, que traz um vício transrescisório, que é um vício, no caso, que transcende as hipóteses de ação rescisória, que envolve uma questão de nulidade absoluta, que seria uma ausência, por exemplo, de uma autoridade julgadora, a ausência da demanda em si, ou a ausência da parte. No caso, numa ausência de citação, nem citação inválida, mas uma ausência de citação, a parte nunca integrou a lide, então como que poderá sofrer as consequências, os efeitos deletérios daquele processo em que ele nunca integrou? Então, é possível o ataque via querela nullitatis.
Além disso, temos a reclamação constitucional, que vai abrir uma nova demanda. E nessa reclamação constitucional vai se observar questões, por exemplo, com referência à competência do STF, do STJ, também a autoridade das decisões dos tribunais superiores, com relação também é cabível no caso de descumprimento de súmula vinculante, dentre outras hipóteses, inclusive agora trazidas pelo CPC. Mandado de segurança que pode, se não houver recurso cabível, ele pode sim ser utilizado como sucedâneo recursal. Exemplo, por exemplo, tá bom, né? Exemplo seria uma decisão interlocutória não possível de ser agravada de imediato. Às vezes, se uma situação for emergencial e acontece ali uma abusividade, é possível o manejo de um mandado de segurança. Habeas corpus também poderia ser utilizado em tese como sucedâneo recursal, embargos de terceiro e os embargos do executado. Então fiquem aí com esses exemplos de sucedâneos recursais internos e sucedâneos recursais externos. Bem, agora ingressando nos recursos propriamente dito. Recurso, que é o recurso, o que difere das ações autônomas de impugnação ou dos outros sucedâneos recursais internos. Primeiro, o recurso é um instrumento voluntário, ou seja, não vai haver recurso de ofício, o que já retira da possibilidade da remessa necessária. A remessa necessária nunca vai ser recurso, porque ele ocorre de ofício. E taxativamente previsto em lei, ou seja, as hipóteses recursais, as espécies recursais, estão expressamente previstas em lei. E não se pode criar recurso através de uma construção jurisprudencial ou doutrinária, são apenas as hipóteses legalmente previstas, taxativamente previstas em lei. E que ocorrem dentro do mesmo processo, ou seja, através de recurso não se cria uma nova demanda, não se vai criar uma nova demanda. Portanto, todas as ações autônomas de impugnação não podem ser confundidas com o recurso. Portanto, ações autônomas de impugnação, como nós vimos, são sucedâneos recursais externos, ou seja, servem para impugnar uma decisão judicial, mas correm em uma demanda autônoma. E o que visa? O recurso, ele visa a reforma, a invalidação, ou o esclarecimento, ou a integração da decisão judicial impugnada. E pergunta-se, é fundamental a sucumbência para esse conceito de recurso, na qual ocorra a sucumbência? O que vocês acham? Autor e réu, demandante e demandado, eles precisam desse conceito de sucumbência. Mas, para quem não é parte no processo, como é o caso do terceiro prejudicado, ele não sucumbe porque ele não é parte, mas ele foi atingido pelos efeitos da decisão. Então, nesse caso, pode-se observar que não é a sucumbência fundamental. Outro exemplo é o recurso proposto pelo Ministério Público quando custos leges. Não vai haver sucumbência também para o Ministério Público e, mesmo assim, ele pode ajuizar recurso. Portanto, a sucumbência não é necessária para nós caracterizarmos o recurso. Não é fundamental, portanto, para o conceito de recurso. Olha ali, não vejo o caso em que o MP recorre, como eu acabei de explicar para vocês. Bem, com relação à classificação dos recursos, nós vamos ter uma divisão que eu vou fazer com relação a alguns temas específicos. Primeira parte dessa classificação, vamos ver quanto ao objeto imediato tutelado. O que seria esse objeto imediato tutelado? É ou o direito subjetivo ou o direito objetivo. Vamos ver aqui, então. Recursos ordinários são aqueles que tutelam um direito subjetivo, ou seja, um interesse subjetivo. E nesses recursos ordinários, para defender o direito subjetivo daquele que pleiteia em juízo alguma coisa,
vai se poder fazer uma ampla avaliação de todas as questões debatidas naquela demanda, tanto questões de fato como questões de direito. Exemplo de recurso ordinário, nós temos a apelação, por exemplo, ou o próprio recurso ordinário constitucional, na qual vai haver uma ampla avaliação, reavaliação de todos os fundamentos de fato e de direito que se alicerçaram àquela decisão, pois o objeto de tutela é o interesse subjetivo, o interesse das partes da demanda. Enquanto que os recursos extraordinários, eles trazem uma situação diferente, pois eles não visam a tutelar diretamente, de forma imediata, o interesse subjetivo. Nos recursos extraordinários, também chamados de excepcionais, se busca tutelar a ordem jurídica, o interesse objetivo. Então, o direito objetivo, que é o objeto na tutela, de tutela nos recursos extraordinários. Portanto, em razão disso, apenas questões relativas ao direito, à interpretação da norma, a aplicação desta norma pelos tribunais, é que será objeto de avaliação nesses recursos extraordinários. Exemplo de recurso extraordinário, nós vamos ter, portanto, os que se referem ao recurso especial para o STJ, o recurso extraordinário para o STF e até os próprios embargos de divergência nos tribunais superiores seriam também recursos excepcionais, cuja tutela imediata vai ser do direito objetivo ou da própria Constituição Federal, através do recurso extraordinário, ou do ordenamento infraconstitucional federal, através do recurso especial. Então, não confundam qual é o objeto de tutela de cada espécie de recurso. Os recursos ordinários tutelam o direito subjetivo, enquanto que os recursos extraordinários tutelam o direito objetivo. E aí fica mais fácil entender que recursos ordinários, a discussão vai abranger as questões de fato, ou seja, todos os aspectos fáticos, probatórios, que foram trazidos ao processo, mas as questões de direito, ou seja, aplicação e interpretação da norma jurídica. Enquanto que os recursos extraordinários somente vão atacar e vislumbrar as questões, o objetivo das questões de direito, ou seja, a aplicação e a interpretação da norma legal para deixá-la em sintonia com a legislação federal e principalmente com a nossa Constituição Federal. Entenderam? Vamos lá, vamos adiante, que nós temos muito ainda assunto para ver na aula de hoje. Bem, fundamentação recursal. Nós temos duas espécies de fundamentação recursal. Os recursos de fundamentação vinculada e os recursos de fundamentação livre. Vinculada, o nome já está dizendo, ela está vinculada a alguns tópicos. Ou seja, nesses recursos de fundamentação vinculada, você vai ter que trabalhar apenas e unicamente os tópicos específicos de impugnação previsto em cada recurso específico. No caso ali, portanto, as matérias recursais são fixadas pela lei. Exemplo, recurso especial ou recurso extraordinário, já vão estar ali elencadas quais as matérias que podem ser impugnadas. Embargos de declaração também é um outro exemplo de recurso com fundamentação vinculada, porque visa atacar uma contradição, uma obscuridade, uma omissão, ou ali um erro material, corrigir um erro material. Então, está específico qual é a matéria que vai ser objeto de ataque por esse recurso. Então, por isso, são chamados de recursos de fundamentação vinculada. Bem, nós temos também os recursos de fundamentação livre. Nesse caso, qualquer matéria pode ser objeto da demanda. Óbvio, desde que relacionada com a demanda. Não adianta, eu tive um sonho, eu vi uma previsão na astrologia e tudo mais. Não, não é também qualquer matéria, mas qualquer matéria que seja objeto da demanda pode ser alvo de rediscussão, de reavaliação através de um recurso. E nesse caso, os exemplos que nós podemos trazer é a apelação e o recurso ordinário constitucional.
que também são recursos a tutela imediata se dá sobre o interesse subjetivo, o direito subjetivo que pertence às partes da demanda. Certo? Vamos adiante, então. Terceira a forma de classificação é quanto à abrangência da matéria impugnada. Aí nós vamos ter o recurso total e o recurso parcial. O recurso total, ele vai impugnar todos os capítulos da sentença que geraram a sucumbência. Vejam bem, não é todos os capítulos da sentença, mas somente os capítulos da sentença na qual houve a sucumbência quando o recorrente for autor ou réu. Na parte em que ele sucumbiu é que ele vai poder recorrer. Então, se havia na petição inicial 3 pedidos, 2 foram de procedência e 1 de improcedência, o recurso total vai abranger esse 1 capítulo de improcedência. Ah, mas professora, e se fossem de 3 pedidos, cada pedido da petição inicial eu vou tratar como um capítulo específico da sentença. Então, o pedido 1 foi julgado procedente, o pedido 2 e o 3 foram julgados improcedentes. Um recurso total é aquele que vai atacar todos os capítulos que geraram a sucumbência. Então, nesse meu exemplo, vão atacar o capítulo 2 e o capítulo 3. Isso é um recurso total, porque o capítulo 1, como houve, no caso, a vitória, ele foi vencedor na totalidade do pedido 1, ele não houve a sucumbência nesse pedido 1, apenas no pedido 2 e no 3. Então, um recurso que abrange a matéria do pedido 2 e 3, que houve a improcedência ou a sucumbência parcial nesses pedidos, vai ser considerado um recurso total. O recurso parcial é que não impugna todos os capítulos da sentença ou da decisão judicial que geraram a sucumbência. Então, nesse exemplo, o capítulo 1 foi de procedência, o capítulo 2 e o 3 foi de improcedência. Um recurso parcial, por exemplo, é aquele que impugna apenas o capítulo 2 ou apenas o capítulo 3, ou seja, não teve um recurso total, não abrangeu tudo o que ele poderia impugnar. Algumas situações, ele se conformou, ele aceitou e não quis recorrer. Aí sim, nós vamos ter um recurso parcial. Quarta classificação é quanto à autonomia dos recursos. Aí nós vamos ter recursos principais chamados de independentes ou recursos subordinados chamados de adesivos. A regra é o recurso principal, o recurso independente, que ele vai acontecer dentro do prazo recursal, que de regra vai ser de 15 dias úteis. Há exceção ali, embargos de declaração, que vão ser 5 dias. Então, recorre de forma independente da parte contrária. Então, assim que o réu receber intimação daquela decisão, eles poderão exercer independentemente o seu prazo, o seu recurso, a sua faculdade de recorrer, recorrendo no prazo de 15 dias previsto na legislação processual civil. Eu falando de previdenciário porque é uma outra matéria que eu trabalho. Vício de trabalho, vamos dizer assim. Então, no caso do recurso for interposto dentro desse prazo, dos 15 dias úteis previstos no CPC, vai haver o recurso principal independente. Recurso adesivo ou subordinado é o recurso daquele que não queria recorrer, é o recurso do conformado com a decisão. Ele não quis recorrer, então ultrapassou o prazo recursal regular. Vamos dizer, exemplo, houve uma sentença, dessa sentença, após a intimação, começa a correr o prazo para a apelação. O autor recorre, mas o réu não recorre. Houve, no caso, sucumbência recíproca. O que seria sucumbência recíproca? Quando, na mesma demanda, tanto o autor como o réu são reciprocamente vencedores e vencidos. São vencidos e vencedores ao mesmo tempo com relação às demandas pleiteadas naquele processo. Então, aí nós vamos ter a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca é a interposição do recurso principal pela parte contrária
autoriza aquele conformado, aquele que tinha aceito a decisão, a ter uma segunda chance. Quando ele é intimado do recurso da parte contrária para apresentar as suas contrarrazões, surge um novo prazo para ele para também entrar com o seu recurso adesivo. Veja que recurso adesivo não é uma espécie recursal. Recurso adesivo é uma classificação. Espécies. Que recursos podem acontecer de forma adesiva? Apelação adesiva, recurso especial adesivo e recurso extraordinário adesivo. Tão somente essas figurinhas que vão ser, no caso ali, consideradas como possíveis a utilização desse recurso adesivo ou subordinado, certo? E ele é subordinado por quê? Porque caso não tenha sido recebido o recurso principal, caso haja desistência do recurso principal, o recurso adesivo também sucumbe. Ele acaba ficando subordinado ao recebimento com relação ao juízo de admissibilidade do recurso independente ou recurso principal. Em razão disso, por isso que justifica essa sua subordinação. Bem, vamos agora trabalhar algumas peculiaridades desse recurso adesivo para você entender melhor. Então, está lá previsto no parágrafo 1º, no artigo 997 do CPC, que, quando forem vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro. E o que nós temos aí de peculiaridades? Ele vai ser dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente for interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder, no caso contrarrazões. Vamos dizer que seja um recurso adesivo de apelação. Então, o recurso de apelação ele é interposto no juízo de origem que prolatou a decisão. Então, para o juiz de primeiro grau que prolatou a sentença. Junto com, no prazo da apresentação das contrarrazões, ele vai também propor o seu recurso adesivo. Porque aí o juiz vai ter que intimar o autor para contrarrazoar o recurso independente. O autor não, né? O recorrente principal para contrarrazoar o recurso adesivo, a apelação adesiva, vamos dizer esse exemplo aqui. Então, vai ser perante esse órgão de primeiro grau. Mas, se for um adesivo de um recurso especial ou de um recurso extraordinário, nesse caso vai ser no próprio órgão de segundo grau, que prolatou, no caso, o acórdão, e nesse caso o relator encarregado daquele processo também vai receber o recurso especial e o recurso extraordinário adesivo. Bem, ele vai ser admissível, como eu já cansei de falar aqui para vocês, na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial, e não vai ser conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. E ele fica, portanto, subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento pelo tribunal, ou seja, vão ser julgados juntos no tribunal também, certo? Vamos adiante. Quais os princípios recursais que se aplicam aos recursos cíveis? Primeiro, a questão do duplo grau de jurisdição. Entendendo que o duplo grau de jurisdição não é um princípio absoluto. Na verdade, a Constituição Federal traz muitas exceções ao duplo grau de jurisdição. Nós vamos ter um duplo grau de jurisdição do primeiro grau para o segundo grau. Isso é tranquilo. Nas ações em que tenha sentença, por exemplo, vai haver esse duplo grau de jurisdição. Então, no caso de apelação, portanto, recurso ordinário constitucional, onde vai ser possível, nós podemos assim dizer que nos recursos ordinários há um duplo grau de jurisdição. Uma reapreciação por outro órgão julgador de uma decisão já julgada. Mas há situações em que não ocorre esse duplo grau de jurisdição. Exemplo, na ação rescisória. Nos processos de competência originária do tribunal, a regra é que não vai haver um duplo grau de jurisdição.
exceto nas hipóteses em que seja possível, por exemplo, o recurso ordinário constitucional, ou no caso em que se admite, né, uma situação de ampla devolução, mas são situações excepcionais. A regra nos processos de competência originária dos tribunais é que não ocorra esse duplo grau de jurisdição, que é comum, extremamente comum, no primeiro grau de jurisdição. Certo? O princípio da taxatividade nada mais é do que os recursos, eles têm, no caso, expressa previsão legal. Somente poderá ingressar com o recurso em que haja aquela espécie definida explicitamente numa legislação federal. Singularidade. O que significa singularidade? É o princípio da unirrecorribilidade, ou seja, você vai entrar com um recurso de cada vez. Não se permite a interposição simultânea de recurso, com uma exceção. Qual é essa exceção? Recurso especial e o recurso extraordinário. Mas a única questão ali de exceção é que os dois são interpostos simultaneamente, mas o julgamento não acontece de forma simultânea, porque primeiro vai ser remetido para o STJ, depois que haja o julgamento pelo STJ, caso não tenha sido prejudicado o recurso extraordinário, vai ser remetido os autos para julgamento pelo STF. Tranquilo? Princípio da fungibilidade significa o quê? Que o tribunal poderá, em algumas situações, receber um recurso como se fosse outro recurso. Bem, não havia previsão expressa no CPC de 73, mas no CPC, no atual CPC, nós vamos encontrar essa previsão expressa em alguns dispositivos legais. Bem, exemplo, parágrafo 3º do artigo 1024 do CPC, que traz a possibilidade de fungibilidade entre embargos de declaração e agravo interno. Quando ocorreu ali uma dúvida com relação a esse instrumento, poderá o embargo de declaração ser recebido como agravo interno, aplicando esse princípio da fungibilidade. Outro exemplo, nós podemos encontrar nos artigos 1032 e 1033 do CPC, que possibilitam uma fungibilidade entre recurso extraordinário e recurso especial. Então, pode haver receber como recurso extraordinário o recurso especial interposto, ou receber como recurso especial o recurso extraordinário interposto. Aí, nesse caso, intimado à parte para complementar as suas razões, a fim, no caso, de adequar ao recurso que é o que foi recebido como. Então, é possível hoje dizermos que expressamente há hipóteses de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Claro que no exame da ordem, por favor, eles não vão aceitar a aplicação do princípio da fungibilidade. Então, vamos prestar atenção aqui nessa aula para nós não errarmos os recursos. Provavelmente eu vou fazer em outra web aula os recursos em espécie. Vou dividir, porque senão vai ser muita maldade com vocês, assim, fazer um vídeo tão longo sobre recursos especiais. Recursos especiais? Não, perdão, né? Sobre teoria geral do recurso e ainda sobre as espécies recursais. Vamos lá. Próximo princípio é o princípio da proibição da reformatio impejus. O que significa essa proibição da reformatio impejus? Significa que não pode haver uma reforma para piorar a situação daquele que recorreu. Bem, para que não ocorra a reformatio impejus, eu preciso que o recurso ele seja promovido apenas por uma parte. Se houve sucumbência recíproca e se ambas as partes recorreram, a reformatio impejus vai acontecer, poderá vir a acontecer. Por quê? Porque teve o recurso da outra parte.
em razão do recurso da outra parte, mas não em razão do recurso que foi interposto exclusivamente por uma das partes. Não há reformácio pés. Mas não tem exceção, professora? Tem. No caso da aplicação dos efeitos translativos do recurso. Os efeitos translativos, eles têm uma profundidade que trazem, além do efeito devolutivo, trazem um efeito de profundidade vertical que vai abranger todo o conteúdo da matéria que foi objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição, referente ao capítulo da sentença, da decisão judicial que está sendo alvo de impugnação. E ele também transcende a questões de ordem pública. Então, quando for matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, elas sim vão ser conhecidas pelo tribunal. E dependendo do contexto, sendo, por exemplo, uma nulidade absoluta no processo, uma questão que envolve as condições da ação, por exemplo, que causem uma carência de ação, como no caso a legitimidade recursal, recursal não, mas legitimidade da demanda para a causa, a parte é ilegítima para figurar no polo ativo ou passivo da demanda, aí nesse caso pode haver sim uma reforma para pior, porque em vez de ter a sua decisão reformada, ele vai ter aquele processo invalidado, então com certeza acaba sendo pior, uma reforma para pior, mas entraria nas exceções a essa reformácio impégios. Próximo princípio é o princípio da dialeticidade. O que significa o princípio da dialeticidade? Significa que a peça recursal, ele tem que trazer as razões do inconformismo, trazer ali quais os motivos ensejadores do inconformismo, com o ônus da impugnação especificada de cada capítulo da decisão objeto da impugnação. E, para observar essa dialeticidade, é preciso que haja intimação da parte adversa para que ela possa apresentar as suas contrarrazões. E processo dialético, o que é? Vamos lembrar, o que é esse processo dialético? Processo dialético, ele é quando uma parte traz a tese, a outra traz a antítese, ou seja, a antitese, ou seja, seria uma contestação, seria as contrarrazões, no caso do recurso, para que o órgão julgador consiga fazer a síntese, e aí sim nós temos esse processo dialético, essa dialeticidade. Então é muito importante no recurso ter, no caso é fundamental, é um pressuposto objetivo para a admissibilidade do recurso que ele esteja fundamentado. Tá? E por fim nós temos ainda o princípio da preclusão consumativa e complementariedade, na verdade, vetação dessa complementariedade. A regra é o quê? Após o ajuizamento, a interposição, melhor dizendo, do recurso, ocorre a preclusão consumativa. Lembram? A preclusão temporal é quando passa o lapso temporal sem que haja o exercício daquele ônus, daquele ônus processual, daquela faculdade processual. Preclusão lógica é quando se faz um ato incompatível com o ato facultado pela parte, no caso do recurso. A pessoa que aceita voluntariamente a decisão, paga a dívida, portanto, seria um exemplo de preclusão lógica, contrária à vontade de recorrer. Então, preclusão lógica é isso, e a consumativa é quando você exerce o direito. Vamos dizer, de uma sentença cabe apelação. Da intimação da sentença, eu tenho 15 dias úteis para interpor a minha apelação. Se eu sou precipitada, afoita, nervosa, ansiosa e interponho a minha apelação em 5 dias, mesmo ainda tendo mais 10 dias úteis de prazo, mas eu quis interpor no meu 5º dia, e aí, refletindo ainda depois, ainda dentro desses prazos de 15 dias, eu reflito, puxa, eu tinha que ter impugnado tal aspecto e eu não impugnei. Eu posso entrar com uma petiçãozinha ali, complementando essas razões recursais? Não, não pode. Por que não pode? Porque aconteceu a preclusão consumativa, porque eu já exerci o meu direito. Eu não vou poder exercer de novo, salvo exceções legais.
nós vamos ver que há, sim, algumas possibilidades de complementação. Um exemplo eu já falei, na fungibilidade. Se o tribunal recebe um recurso especial como se fosse extraordinário, vai ter que dar prazo para a parte recorrente para complementar o seu recurso a fim de ajustá-lo àquela espécie recursal. Então, isso seria um exemplo. Um outro exemplo, no caso de embargos declaratórios, quando tem efeitos infringentes e a parte adversa já tinha proposto o outro recurso dessa decisão, no caso, por exemplo, apelação, e aí houve o embargos declaratórios alterando o teor daquela decisão, então com efeitos infringentes. Nesse caso, vai ter que ser intimada a parte que recorreu anteriormente para que ela adite, para que ela complemente dentro daquilo que foi alterado nos embargos declaratórios. Não vai abrir totalmente o prazo para a complementação de outras questões que não foram objeto do recurso no prazo adequado. Mas vai possibilitar que matérias novas que tivessem sido adicionadas àquela decisão em razão de embargos declaratórios com efeitos infringentes possam ser, sim, aditadas a eventuais recursos propostos pela parte adversa. Então, é uma exceção. Regra geral, ocorrendo a preclusão consumativa, não vai ser possível a complementariedade, ou seja, as razões recursais não poderão sofrer qualquer complementação, nem a matéria objeto de impugnação. Certo? Vamos lá, com relação aos efeitos dos recursos. Bem, efeitos de recursos, nós vamos ter os efeitos da interposição e os efeitos do julgamento dos recursos. Bem, qual é o primeiro efeito da interposição? Ele vai evitar a formação da coisa julgada. Primeira regra básica, não ocorre a coisa julgada enquanto tiver em recurso. O recurso tramitando. Segundo efeito é o efeito devolutivo. O que significa efeito devolutivo? Na verdade, não se devolve nada a alguém. Devolve, parece, o sentido devolutivo lembra assim que você está devolvendo algo que pertencia a outra pessoa. Não é esse efeito, não é essa a ideia que vocês devem ter aqui. Já foi assim, na época do direito romano, foi usado muito esse termo, direito devolutivo, porque envolvia, no caso, o imperador romano e os pretores, ou seja, terceiros, que antes era o imperador que decidia. O imperador que decidia, então era ele que detinha a tutela jurisdicional do império. Mas, quando começou a aumentar o Império Romano, ele teve que delegar essa função a terceiros. E aí, delegou aos pretores, que trabalhavam nos pretórios, por isso hoje os tribunais, e eles julgavam. As partes que ficassem inconformadas com essas decisões dos pretores, eles recorriam ao imperador. E daí acontecia o efeito devolutivo, como se ele tivesse delegado aquela função de julgar para os pretores, em razão disso estava devolvendo para o imperador. E aí o efeito, o surgimento dessa nomenclatura, efeito devolutivo. Como marco dessa nossa evolução, né, do direito, nós ainda usamos esse termo efeito devolutivo, mas na verdade é um efeito de transferência. Transfere-se a matéria que foi trabalhada pelo juízo ACO ao juízo adquem. Adquem é aquele que vai julgar, o ACO é aquele que julgou anteriormente. E nesse caso, precisa haver, para haver efeito devolutivo, tem que haver a transferência daquela matéria para órgão diverso do julgador. Então, vai acontecer isso na maioria dos recursos, exceto em um, no recurso de embargos declaratórios. Nós não temos o efeito devolutivo. Perdão aí, espirrinho. Nós não temos esse efeito devolutivo. Por que nós não temos o efeito devolutivo? Porque é o próprio julgador que vai julgar os embargos declaratórios. Então, não devolve nada, não transfere nada para outro órgão. É o mesmo órgão. Então, não há efeito devolutivo nos embargos declaratórios. Então, não é normal em todos os recursos. Regra geral, vai haver efeito devolutivo. Excepcionalmente, o
aos embargos declaratórios que não têm efeito devolutivo. Segundo efeito suspensivo. O efeito suspensivo, ele visa obstar os efeitos da decisão que está sendo objeto do recurso. Então, suspende para que ela não produza efeitos. Ela não vai poder, portanto, ser executada provisoriamente ou haver o cumprimento provisório de uma sentença, por exemplo. Não vai ser possível diante desse efeito suspensivo, que vai suspender os efeitos da decisão recorrida. Nós também temos aqui o efeito translativo. O que é esse efeito translativo? É o efeito que eu já tinha comentado com vocês, que autoriza até uma reformácio, uma exceção da reformácio impégios, nós encontramos nesse efeito translativo. E quando que vai ser? Ela pode acontecer pelo conhecimento de ofício no tribunal, das matérias de ordem pública, que eu já anteriormente mencionei, conforme vocês podem observar da leitura do parágrafo 3º do artigo 1013 do CPC, bem como de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido objeto de solução pelo juízo ACO, mas desde que relativas ao capítulo impugnado. Olhem lá o parágrafo 3º do artigo 1013. Ou, mesmo quando o pedido tiver mais de um fundamento e o julgador apenas acolher um deles. Aí o recurso vai transferir ao tribunal adquém o conhecimento dos demais fundamentos. Mas, repito, quando relativas àquele capítulo impugnado, ou seja, ele traz um efeito aí vertical, ele vai em termos de profundidade, ele vai aprofundar a verticalidade dentro daquele capítulo que foi impugnado da decisão. Olhem lá, parágrafo 2º do artigo 1013 do CPC. Terminando os efeitos da interposição dos recursos, nós entramos na parte de efeitos do julgamento. Poderá ocorrer um ou outro efeito, mas nunca de forma acumulativa. Efeito substitutivo é quando vai substituir a decisão ACO, ou seja, a decisão alvo, a decisão recorrida alvo da impugnação recursal. Nesse caso, o não provimento do recurso, ou seja, quando há a confirmação da decisão ACO, é o acórdão que confirma a decisão ACO que a substitui. Então, agora é o acórdão que passa a valer. Ou, no caso de provimento recursal, a fim de reformar a decisão ACO. Nesse caso, no caso de reforma, é o acórdão também que passa a valer. Mas, professora, mesmo no caso de não provimento do recurso, vai acontecer o efeito substitutivo? Sim, porque agora é o acórdão que confirma os termos da decisão ACO. Então, é ele que passa, sim, a substituí-la. Então, mesmo no caso de confirmação da decisão ACO, mesmo em caso de reforma da decisão, nós vamos ter aí, na prática, o efeito substitutivo. E o efeito invalidatório? Esse efeito invalidatório ocorre no caso de uma declaração de invalidade na decisão ACO, no caso de termos um erro improcedendo. Enquanto que o efeito substitutivo, quando reforma, ele acarreta, é ocorrido através de um erro injudicando, ou seja, um erro no julgamento do juiz, que não foi tão acertado com relação às provas ou à interpretação e aplicação da norma, e diferente desse efeito anulatório, por muitos conhecidos, ou invalidatório, na qual houve um erro no proceder, no procedimento, houve uma falha processual que foi causada, que causou, portanto, uma invalidação da decisão. Então, esses efeitos do julgamento. Bem, com relação à admissibilidade dos recursos, vamos analisar primeiro o aspecto do juízo de admissibilidade. Ou seja, é aquele que é o juízo prévio, na qual não se ingressa no mérito do recurso, mas sim apenas em alguns aspectos
objetivos e subjetivos, para que ele tenha a adequação necessária para ir para o julgamento de mérito. Então nós vamos ter ali. Então podem ver, o recurso ele é admitido, vai ser redistribuído de imediato para um relator. O relator vai exercer um primeiro juízo de admissibilidade, observando os pressupostos objetivos e subjetivos necessários, e caso estejam todos preenchidos e não seja hipótese de julgamento monocrático pelo relator, vai seguir-se a pauta de julgamento para ser julgado pelo colegiado, e aí que vai exercer um segundo juízo de admissibilidade, e, conhecendo do recurso, vai ingressar no mérito, no qual poderá dar provimento ou negar provimento ao recurso. Bem, vamos aqui a esse juízo de admissibilidade, os pressupostos objetivos. Quais são os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal? Primeiro, cabimento e adequação. Aí é a aplicação do princípio da unirrecorribilidade, um recurso de cada vez. Taxatividade, somente os recursos taxativamente previstos em lei podem ser utilizados, e fungibilidade, no sentido de que nas hipóteses processuais admitidas poderá vir a acontecer. Claro, se for um erro grotesco, se for algo assim completamente implausível, acaba não se aplicando. Não vamos banalizar aí o princípio da fungibilidade. Segundo é a tempestividade. Tempestividade, ou seja, o prazo recursal deve ser observado, que vai ser de 15 dias úteis, exceto embargos de declaração, que são de 5 dias úteis. Também não podem esquecer o prazo em dobro, quando for hipótese de Fazenda Pública, Ministério Público, Defensoria Pública Estadual e Defensoria Pública da União, bem como o caso de litisconsortes com advogados diferentes em escritórios diferentes. Detalhe importante para se lembrar, que aí o prazo passa a ser de 30 dias e para embargos de declaração, 10 dias, para essas pessoinhas aí. Também tem que ser observado como condição de admissibilidade dos recursos a sua regularidade procedimental. Como assim, professora? Petição escrita tem que estar devidamente motivada e com preparo. Lembre-se que se a petição, se o recurso não tiver com preparo, ele não pode ser de plano declarado deserto. Vai ser abrir prazo para que ele seja complementado. Ou no caso, realizado o preparo. Então, nós não temos mais a deserção de plano. Há sempre a possibilidade aí de pagamento posterior quando intimado. Então, não percam aí, ainda assim, o novo CPC, ele dá segundas chances. Ele não deixa ali o recorrente tão desassistido. Há a possibilidade de segundas chances. Então, eu peço para vocês lerem no CPC as disposições que falam sobre o preparo e essa segunda chance que ele vai poder ter no caso de não recolhimento do preparo ou quando do recolhimento do preparo em valor insuficiente. Tá? E, então, vamos adiante. Impedimentos recursais. Pode haver aí a existência se existir um fato impeditivo ou um fato extintivo, no caso de desistência, renúncia, aceitação da decisão, vai haver um impedimento recursal. Então, nesse caso, é um pressuposto negativo, vamos dizer, né? Que somente será admitido quando não houver impedimentos recursais. Então, se houver impedimentos recursais, não será admitido. Então, podemos chamar esse quarto pressuposto objetivo de um pressuposto negativo. Não pode acontecer. E os outros pressupostos positivos no sentido que devem acontecer. Pressuposto subjetivo envolve legitimidade da parte, ou seja, legitimidade para recorrer. No caso, as partes, envolvendo ali as partes sucumbentes. A parte tem que ter aí o critério da sucumbência para poder impetrar o seu recurso. Por que, professora, sucumbência? Porque quem venceu, que necessidade terá do recurso? Não terá nenhuma necessidade. Recurso é para melhorar a condição daquele que perdeu algo.
Aquele que ganhou tudo não tem nada para melhorar, não tem utilidade o provimento. Falta aí, vamos dizer, até um interesse recursal. Nós não vamos ter um interesse recursal. E aí eu já estou falando interesse que decorre da sucumbência também, né? Relação desfavorável que podia ter obtido o que foi decidido. O dispositivo provoca a sucumbência no caso das partes e tem que ser proposto pelas partes legítimas. Partes, terceiro prejudicado e o Ministério Público. Olhem lá, artigo 996 do CPC. Então, concluindo essa parte aqui, o mérito, entrando no mérito do recurso. Então, após ele ser conhecido, então nós usamos a palavra conhecimento do recurso para juízo de admissibilidade. Tá? Juízo de admissibilidade, que hoje nós temos dois momentos do exercício do juízo de admissibilidade. Primeiro vai ser com o relator e o segundo quando do colegiado, na decisão colegiada. O juiz de primeiro grau não exerce mais juízo de admissibilidade. Antes nós tínhamos, no Código 73, nós tínhamos 4 juízos de admissibilidade. O primeiro e o segundo pelo juízo ACOD, primeiro grau de jurisdição, e o segundo e o terceiro e o quarto pelo tribunal, um pelo relator e o outro na sessão de julgamento pelo colegiado. Os do primeiro grau de jurisdição caíram por terra, até porque não adiantava de nada e para desburocratizar o processo e retirar recursos necessários. Por quê? Porque ele inadmitia o recurso, a parte entrava com agravo de instrumento para fazer subir o recurso subia de qualquer forma. Então, não era necessidade desse juízo de admissibilidade no primeiro grau de jurisdição. O novo Código, por muito bem, fez certo em retirar esse juízo de admissibilidade do juízo de primeiro grau. Então, o juízo de admissibilidade hoje só acontece no segundo grau de jurisdição. Então, tendo um juízo de admissibilidade positivo, ingressa-se no mérito do recurso. O mérito vai ser no sentido de dar provimento ou negar provimento. No caso, vai se negar provimento quando entender por infundada a impugnação. E vai dar-lhe provimento quando entender por fundada a impugnação, quando estivermos diante de hipóteses de reforma ou anulação ou invalidação da decisão recorrida, da decisão impugnada. Tranquilo? Aqui nós terminamos a parte geral, teoria geral dos recursos, e vamos entrar no vídeo que eu vou fazer na sequência sobre as espécies recursais. Aí, fiquem aí, aguentem firme, aproveitem para fazer o intervalinho, foi praticamente 1 hora aqui só de teoria geral de recursos e sucedâneos recursais. Obrigado pela paciência, por ficarem comigo até agora. Esperem as cenas dos próximos capítulos, recursos em espécie, daqui a pouquinho, tá? Descansem um pouco, tomem uma aguinha, um cafezinho e voltem aqui para continuar comigo no nosso segundo round aí, recursos em espécie, tá bom? Obrigada, até mais!